E aí, pessoal, sabe qual é a grande diferença entre conhecer algo e ser transformado por esse algo? É a ação. Hoje a gente vai entender por que só ouvir a palavra de Deus não basta. Vamos descobrir como transformar a Bíblia de um livro que a gente só lê para um manual que a gente realmente vive. Fala a verdade. Todo mundo já passou por isso, né? A gente escuta uma pregação incrível na igreja, lê um versículo que parece que foi escrito pra gente, ou um amigo dá aquele conselho de ouro, e, sei lá, uma hora depois, a gente já esqueceu. Ou pior, a gente lembra, mas simplesmente deixa pra lá. Essa é a grande batalha, entre o saber e o fazer. Então, a parada é a seguinte: só ouvir a palavra, ler a Bíblia. Isso nos dá conhecimento, informação. É legal, é importante. Mas é a prática, é colocar aquilo para funcionar no dia a dia que gera uma transformação de verdade. De um lado está a teoria, do outro está a vida real mudando. E é aí que o poder de Deus se manifesta. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa sacar uma coisa. A palavra de Deus precisa de um lugar bom para crescer. Pensa bem, não adianta nada ter a melhor semente do mundo e jogar num chão cheio de pedra, né? Por isso, o primeiríssimo passo é preparar o nosso coração. Imagina a palavra como uma semente. Uma semente viva, sabe? Ela tem um potencial absurdo para gerar vida, para dar frutos, para causar uma transformação gigante na gente. Só que, como qualquer semente, ela depende totalmente da qualidade do solo onde ela cai. E esse solo, esse solo é o nosso coração. E como é que a gente prepara esse solo? Bom, primeiro tem que rolar uma limpeza. É tipo tirar as ervas daninhas, sabe? Aquelas coisas que a gente deixa entrar e que sufocam o que é bom. Tipo uma fofoca aqui, uma inveja ali, a negatividade que a gente vê rolando nas redes sociais. Depois é hora de adubar, ou seja, receber a palavra com um coração humilde, aberto, pronto para ser mudado por ela. E quando o coração está preparado desse jeito, a palavra não fica só ali, na superfície, ela cria raízes, raízes bem profundas. Ela se fortalece e, como está escrito em Tiago, se torna poderosa para salvar. É um resultado surreal para uma preparação que com certeza vale muito a pena. Beleza, agora vamos para uma segunda imagem, uma segunda metáfora, que é uma das mais fortes. Se a palavra é uma semente que cresce dentro da gente, ela também funciona como uma ferramenta para a gente se enxergar de verdade. A palavra de Deus é tipo um espelho. E vamos combinar, a gente não tem espelho em casa só de enfeite, né? A função dele é mostrar a verdade. Quando a gente olha para a Bíblia, não vemos só palavras numa página. A gente vê um reflexo de quem a gente é de verdade. Nossos acertos, nossos vacilos, o que a gente precisa melhorar e o que Deus espera da gente. É isso. A palavra é esse espelho que não mente. Ele revela como a gente está de verdade, por dentro. É um confronto honesto, mas que dá a chance da gente arrumar o que está fora do lugar. E aqui vem a pergunta de R$1 milhão. Pensa que doido. Seria muito bizarro alguém se olhar no espelho, ver que o cabelo está todo bagunçado, o rosto sujo, e simplesmente virar as costas e sair como se nada tivesse acontecido, não é mesmo? Pois é. Ler a Bíblia, ver o que precisa mudar e não fazer nada a respeito é exatamente a mesma coisa. Geralmente, a gente comete 3 erros bem clássicos com esse espelho. O primeiro é só dar aquela olhadinha de relance, sabe? Tipo quando a gente rola o feed do celular sem prestar atenção em nada. O segundo é esquecer logo em seguida o que viu. A gente lê de forma tão distraída que nada daquilo realmente mexe com a gente. E o terceiro, que é o pior de todos, é ver claramente o que precisa ser mudado e escolher não fazer absolutamente nada. Certo. Então a gente já viu que precisa preparar o coração como um solo e depois agir sobre o que o espelho mostra. Mas qual é a recompensa disso tudo? O que a gente ganha quando se torna um praticante da palavra? A resposta é liberdade e um alicerce firme. Jesus falou que o pecado escraviza, e a obediência à palavra é o único caminho para a liberdade. E não é uma liberdade para fazer qualquer coisa que dá na telha, não. É a liberdade de não ser mais escravo da pressão da galera, da ansiedade com o futuro, daquela comparação infinita com todo mundo nas redes sociais. É ser livre de verdade. Então, olha que legal. Os benefícios vêm em dobro. Por dentro, a gente encontra essa liberdade real. E por fora, a Bíblia promete que quem obedece se torna bem-aventurado. Ou seja, uma pessoa bem-sucedida e abençoada em tudo que faz. Isso leva a gente para a nossa última grande metáfora. Praticar a palavra é como escolher o material certo para construir a base, o alicerce da nossa vida. É essa base que vai segurar tudo quando as dificuldades chegarem. E elas chegam, né? Seja na pressão da escola, nos problemas com os amigos ou nas dúvidas sobre o futuro. Agora dá uma olhada nessa imagem.
A comparação é muito clara. Uma vida baseada só em ouvir a palavra, em saber a teoria, é como construir uma casa na areia. Pode até ser bonita por fora, mas na primeira tempestade, ela desmorona. Já a vida construída sobre o praticar é a casa na rocha. Pode vir o vento que for, a chuva, a crise, ela vai continuar de pé, firme. Ok, tudo isso faz muito sentido, a gente entendeu a ideia, mas e aí? Como a gente sai da teoria e vai para a prática? Como se começa a construir essa casa na rocha, tipo hoje? Vamos ver umas dicas bem diretas. Essa tabela aqui é interessante porque resume tudo de um jeito bem visual. Se a gente conhece a palavra e pratica, a gente é sábio. Se não conhece, mas tenta praticar alguma coisa por aí, corre o risco de virar fanático. Agora, se a gente conhece, mas não pratica, o nome disso é hipócrita. E se não conhece nem pratica, é ímpio. A pergunta que fica é, em qual desses quadrados a nossa vida se encaixa hoje? Para se tornar esse praticante sábio, existem várias formas de começar. O estudo devocional é aquele encontro diário com Deus, seu momento. O temático é para quando a gente quer mergulhar num assunto, tipo fé ou perdão. E o estudo detalhado é para entender uma passagem bem a fundo, talvez para ensinar no grupo de jovens ou na igreja. O mais importante é simplesmente começar. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Olhando para a própria vida agora, com toda a sinceridade do mundo, qual tem sido o alicerce? A areia do só ouvir, do eu já sei, ou a rocha do ouvir e praticar? Porque as tempestades da vida, elas vêm para todo mundo. A grande questão é se a nossa construção vai aguentar o tranco ou não.